capítulo 2, texto conhecidíssimo. Queria texto conhecidíssimo. E eu vou prometer que a gente vai correr aqui. Mas eu creio que Deus tem alguma coisa para compartilhar ainda conosco nessa noite, amém? Então pega a tua Bíblia e abra nesse Evangelho de Marcos capítulo 2, dá uma olhada para a pessoa que está do teu lado, vê se ele está com Bíblia, se ele está sem, se ele estiver sem Bíblia, tenha misericórdia dele, só hoje, fala, só hoje eu vou ter misericórdia de você. Amanhã tu traga a tua Bíblia e deixa ele ler com você. Marcos capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 12 aqui. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes ensinava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico e carregando Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Glórias a Deus. Feche os seus olhos aí, meu irmão. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te louvamos e te bendizemos. Que essa palavra seja como uma boa semente que caia numa boa terra. Senhor, que morra a semente para germinar. Oh Deus, que essa semente germinando dê frutos, muitos frutos, e frutos esses que permaneçam para a glória do seu santo nome. Nós repreendemos desde já toda a intenção do maligno de nos atrapalhar, de desviar a atenção, de desviar as nossas mentes, os nossos corações agora. Nós declaramos que os nossos corações e as nossas mentes estão liberadas para ti. Fala conosco, Senhor Jesus. Glorifica o teu nome em nós hoje. Amém. Você pode se assentar, meu irmão? Como eu disse, eu pretendo ser rápido. Esse texto me chama a atenção por vários aspectos. Hoje eu estava pensando, estava imaginando ministrar outra coisa. E à tardezinha, lá, eu peguei para ler a Bíblia. Engraçado que 4 horas da tarde já estava escuro. Eu peguei e comecei a ler. E eu já tinha uma palavra para ministrar nessa noite, quando de repente comecei a ler esse texto e o coração se encheu. Deus começou a falar comigo através desse texto. E eu falei: bom, Senhor, eu acho que a minha vontade é uma e a sua nessa noite é outra. Desse dia é outra. Me chama a atenção esse texto, porque eu comecei a visualizar essa cena. Eu comecei a ver essa cena. O pastor estava falando de Israel. Eu estive em Israel em 2007. Nós estivemos em Israel em 2007. Vamos esse ano também, levando uma caravana em julho.
estivemos lá e eu fui a Cafarnaum, eu vi as ruínas da cidade, eu vi a cidade que Jesus morava, e a gente vendo aquelas ruínas, aquelas pedras no chão, né? A gente imaginando, puxa, mas qual era a casa de Jesus? Eu me lembro de eu encostado no muro assim, imaginando, mas será que era aquela ali? Era aquela outra? E eram tudo bem pequenininho, né? E a cidade era bem apertada, você saía da sinagoga, dava 3, 4 passos, já tinha uma casa na frente, e era tudo bem apertado. E eu imaginando, comecei ali a visualizar essa cena hoje à tarde, imaginando, pensa você está na tua casa, irmã, fazendo aquela reunião de oração, você está lá na tua casa com os seus irmãos, com as suas amigas, orando ao Senhor, quando de repente alguém arranca o seu telhado, alguém arranca o forro e desce um doente no meio. Falei, meu Deus do céu, se fosse algumas irmãs que eu conheço, aqui não, lá do Rio de Janeiro só, minha irmã, ela ia dar um piti na hora. Pensa, aquele teu forro, aquele teu teto lindo, bonitinho, aquele teu assoalho bem tratado. Pensa, irmã Ruth. Pensa. Eu comecei a ver essa cena imaginando, meu pai, como é que o dono da casa se sentiu nessa hora? Eu imagino que ele não sabia o que fazer, se ele mandava parar ou se ele deixava, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus se moveu ali no coração daquele homem e ele percebeu que Deus estava para fazer algo grande naquela hora e que talvez se ele tivesse reclamado, se ele tivesse parado, se ele tivesse brigado, ele teria impedido o agir de Deus. Às vezes, Deus nos gera, a princípio, um certo desconforto, para nos fazer viver um milagre muito maior. Aleluia. E eu comecei a ver, e eu comecei a pensar nos tipos de pessoas que estavam ali naquela reunião. E eu posso te afirmar que nas nossas reuniões, nos cultos onde vamos, nos cultos que frequentamos aqui no Brasil, em qualquer lugar, tem geralmente esses 4 tipos de pessoas que eu pude identificar ali. Primeiro, as pessoas que vão para ouvir, vão para aprender. No versículo 2, diz que tinha uma multidão de gente que se reuniu ali de forma que não havia mais lugar. E Jesus ensinava à porta. Ele ensinava porque havia pessoas querendo aprender. Haviam pessoas desejosas de ouvir. Esses são os sedentos, aqueles que sabem que de Jesus não vem coisa ruim, que de Jesus só vem coisa boa. Aqueles que são sedentos pela palavra, aqueles que têm sede de alimento, aqueles que têm fome de pão. Eles foram para aprender, eles gostavam de estar onde Jesus estava. Eu sei que nessa noite aqui existem pessoas que fazem parte desse grupo, dos que vieram para ouvir, dos que saíram de casa dizendo, Deus, eu sei que o Senhor vai falar e eu tenho sede da tua palavra, eu sei que o Senhor vai falar alguma coisa para mim hoje, eu sei, e eu tenho sede da tua palavra, e eu sei que a resposta que eu estou esperando, quem sabe, há anos, há meses, hoje pode vir da tua boca. Existem aqueles que vieram aqui ouvir e ouvirão. Lá estavam pessoas querendo aprender, querendo ouvir aquilo que Jesus ensinava. Um segundo grupo, para a gente correr, eram aquelas pessoas que traziam pessoas, que levavam pessoas. São aquelas pessoas que às vezes não estão nem com vontade de vir à reunião. São aquelas pessoas que, vou trazer no ar que eu já vi 10.000 vezes no Brasil, umas 500 vezes na América. Eu não estou nem com vontade de ir hoje, mas porque o seu vizinho falou, olha, eu estou tão mal, eu estou precisando ouvir uma palavra. Você lembrou que tinha trazendo a arca hoje aqui e você trouxe ele. Essas pessoas, o segundo grupo, são os operacionais. São pessoas que gostam de abençoar, são aqueles que não conseguem ver o vizinho sofrendo, o vizinho passando por adversidade, são aqueles que se compadecem do mal do outro, são aqueles que olham para aquela mulher que perdeu o marido, que o marido foi embora, que o filho está nas drogas, que está passando por enfermidades, são aqueles que vão lá nos hospitais e veem os enfermos e se compadecem, são as pessoas que às vezes não conseguem trazer, mas vêm para o culto, dobram o joelho e trazem o nome das pessoas e oram por esse.
Existem pessoas desse grupo aqui também, nessa noite. Existem pessoas que vieram aqui e trouxeram. Existem pessoas que vieram aqui, meu amado, e apresentaram já o nome de pessoas ao Senhor e já oraram ainda nessa noite por pessoas. Existem pessoas, assim como naquele dia, pessoas que não medem esforços para ver a bênção de Deus sendo manifestadas na vida da outra pessoa. Porque nós vivemos numa geração e num tempo onde, até dentro da igreja, temos nos tornado egoístas. E às vezes chegamos num culto como esse e do primeiro ao último momento nós oramos por nós, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso marido, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, e acabou o culto e o culto que nós prestamos não abençoou a mais ninguém que não fosse do nosso círculo e da nossa família, e somos nós. O Evangelho de Jesus, Evangelho, dentre outras coisas, quer dizer uns aos outros. Evangelho, dentre outras coisas, quer dizer você a alguém. Evangelho que Jesus nos ensinou, não somos nós a nós, eu a mim mesmo, não é você ao seu ventre, é você a alguém. É você abençoando alguém. É você ministrando a alguém. É você amando alguém. É você socorrendo alguém. Evangelho de Jesus, somos uns aos outros. E as pessoas desse segundo grupo são esses, os que trazem os enfermos, os que trazem os oprimidos, os que trazem, os que levam até onde Jesus está. Os que não são os egoístas que pensam, não, se não for na minha vida, se o milagre não vai acontecer na minha vida, para que eu vou me esforçar? Se o milagre não vai ser em mim, para que eu vou lá? Se o milagre não vai ser, não é comigo. Se eu sei que eu não tenho a possibilidade de viver um milagre hoje, então eu não vou mover uma palha. Não, as pessoas do segundo grupo são aqueles que sabem, pode não acontecer nada na minha vida hoje, mas eu vou ser canal pelo qual a vida de alguém vai ser abençoada hoje. São as pessoas que trazem, e eu sei que existem pessoas aqui nessa noite, querido. Talvez você veio para trazer alguém. Talvez você veio para motivar alguém. Talvez você veio pensando, olha, se fulano tivesse aqui para ouvir essa palavra, e você tem ministrado, tem orado por essa pessoa. Os primeiros são os que querem ouvir. Os segundos são os que querem, os que trazem, os que querem abençoar. Os do terceiro grupo são aqueles que vêm. Eles vêm, eles trazem muitas coisas, mas não trazem o coração. Está lá no versículo 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse? Por que esse homem está falando assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Eles levaram a teologia deles, eles levaram o QI deles, a capacidade intelectual, eles levaram a lógica, eles levaram o julgamento, eles levaram tudo, eles só não levaram o coração até onde estavam Jesus. São aqueles que vêm pensando, eu vou lá naquela igreja, eu até vou, detalhe, ninguém os convidou. Eles foram porque quiseram. Foram com seus próprios pés. E olha, pastor, geralmente nos cultos tem essa classe também. Tem gente que vem. Ele vem. Vem porque eu vou lá na igreja ver qual é. E fica de lá. E aí o pastor está pregando e ele está lá questionando essa teologia. Isso é tudo uma baboseira. E nada disso que ele está... Eu disse. Não é assim. Eu não acredito. Eu não sei para que veio, né? Para que veio? Que música é essa? Que horrível. Se eu tivesse gravado esse CD, eu tinha feito de maneira diferente. Se eu fosse o pastor dessa igreja, eu faria de maneira diferente.